no banco, se alguém achou, porque às vezes alguém, desbravadores, deem uma olhada nos bancos. É branco, né, Manu, seu celular? Tá, se aparecer, maravilha, mas vai aparecer. Deve estar guardadinho. Confio em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor, meu Deus. Dê-lhe a minha força, coragem pra não desistir. Nele tudo eu posso. Quando estou ao lado de Deus, eu sei que posso tudo fazer. Seu olhar com fé para o céu, se o mar se abrir para mim, eu sobre as águas vou passar até chegar ao fim. Filho meu, eu te amo. Filho meu, és tudo para mim. Eu te amo, filho meu, és tudo para mim. Nada tenho a temer, se Ele vai, qualquer um perderá. Sua mão sempre me protegerá. Sou filho do rei, tudo para ele. Filho meu, eu te amo. Filho meu, és tudo para mim. Filho meu, filho meu, eu te amo. Filho meu, és tudo para mim. Quando estou ao lado de Deus, eu sei que posso tudo fazer. Seu olhar com fé para o céu, se o mar não se abrir para mim, eu sobre as águas vou passar até chegar ao fim. Filho meu, eu te amo. Filho meu, és tudo para mim. Filho meu, eu
Deus de amor, Filho meu, és tudo para mim. Se o mar não se abrir para mim, eu sobre as águas vou passar até chegar ao fim. Se o mar não se abrir para mim, mas se o mar não se abrir para mim, eu sobre as águas vou passar até chegar ao fim. Amém? Deus seja louvado. Linda mensagem. Que coisa maravilhosa. Irmãos, os desbravadores, a diretoria do clube preparou uma peça especial para a igreja nesta manhã e para os nossos desbravadores. Para todos. A gente já vai começar. Vou pedir, Débora, tira para mim o violão também. Vou pedir para apagar as luzes. Obrigada. Peça. Antes de qualquer coisa existir, não havia nada além de Deus. Não havia luz, tempo, substância ou matéria. Antes de tudo, Deus diz a palavra: é bom. Há coisas em todo lugar. O cosmos está a um caos, sem forma, sem função, somente total escuridão. E flutuando acima de tudo está o Espírito Santo de Deus, pronto para agir. Primeiro dia, a voz de Deus diz: luz! E de todo lugar, e de lugar nenhum a luz inunda o céu e a noite sai de cena. Deus então aprova tudo e chama aquilo de dia. Segundo dia, Deus diz: eu quero uma cúpula, vou chamá-la de céu, bem ali entre as águas de cima e de baixo. E assim aconteceu. Terceiro dia, Deus diz: tem muita água por aqui, precisamos de um lugar onde andar.
um grande pedaço de massa, vou chamá-la de terra, e aí ela se separa dos conjuntos de águas. Deus sorri e diz: agora conseguimos um pouco de definição, mas está tudo muito simples. Quero muitas cores, vários tipos de vegetação e milhão de sombras. Agora a terra se tornou selvagem, com árvores, arbustos, plantas, flores e frutos. Vamos permitir que elas cresçam e depois disso, sementes começam a aparecer em todas elas. Nossa, diz Deus. No quarto dia, precisamos de um horário certo. Vamos fazer um sol para o dia e uma lua para a noite. Eu quero estações, anos e estrelas, muitas estrelas. Pense em um número. Pensou? Agora acrescente 1 trilhão. Daí multiplique pelo número de árvores e bang! Estamos quase chegando lá. Sim, nós pensamos grande. No quinto dia, ok, animais, amebas, crustáceos, insetos, peixes, anfíbios, répteis, pássaros, mamíferos. Quero 1 milhão de variedades de cada. Aí Deus diz a eles: vocês podem crescer e se reproduzir, então vão em frente. Ele senta, sorri e diz: quero o resultado. No sexto dia, então Deus diz: façamos pessoas como nós, mas humanos, de carne e osso, sangue e pele. Daremos a eles a tarefa de cuidarem da vegetação e de todos os animais. Assim, Deus faz pessoas como Ele, mas humanos. Ele faz homens e mulheres, sorri para eles e descreve suas tarefas. Façam bebês, sejam pais, avós, bisavós, encham a terra com sua família e administrem bem o planeta. Vocês têm todas as plantas como alimentos. Aproveitem. Deus olha para tudo o que fez e diz: fantástico. Sétimo dia. Trabalho feito. O cosmos, a terra estão completos. Finalmente, Deus aproveita a sua criação e anuncia: vamos manter esse dia da semana como um dia especial, o dia de descanso, o dia para descarregar as baterias, o sábado. All the things I once told you, and I have to say the words I fear the most. I just don't know, and the questions without answer gonna paralyze the dancer. So I stand here on the stage, afraid to move, afraid to fall. Oh, but fall I must on this truth.
Deus seja louvado. Nesse momento, eu vou chamar aqui à frente o Renan Fernando Castro. Ele vai ser o nosso orador dessa manhã. Deus escolheu. Veio importado lá de Minas Gerais, Ipatinga. Para quem não sabe, ele é meu filho. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Minha norinha Maria Poliana, levanta aí, Poliana, para eles te conhecerem. Vieram gentilmente atendendo o nosso pedido, né? Foi escolhido por Deus hoje com a palavra tua, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te use. Obrigada por estar aqui, filha, viu? Deus te abençoe. Bom pra gente voltar pra casa porque a gente sente lindo, né? Porque nossa mãe tá aí e ela fala que a gente é lindo. Mas é bom aqui estar aqui de novo, mais uma vez. Gostoso voltar, né? Bom filho a casa torna em todos os sentidos, né, mãe? E é muito bom estar aqui. Gente, eu lembro quando a gente fez essa peça em outro momento, estava até falando com a minha esposa ali, que me colocaram como Jesus porque eu não tinha habilidade nenhuma de pintar o quadro. Mas que lindo que ficou. Que lindo que ficou. E é fantástico a gente ver a imagem de Jesus, né, representada, mais do que nas telas dos nossos corações também. Vamos fazer uma oração antes de a gente começar? Oremos. Pai querido, meu Deus, muito obrigado porque nos trouxe aqui até esse momento. Obrigado porque o Senhor se preocupa conosco, o Senhor nos ama e por isso nos dá missões a cumprir, nos dá objetivos de vida, faz a nossa vida ter sentido. Amém. Esteja conosco hoje e ao sair daqui também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que momento fantástico! Eu lembro da minha investidura e eu vi aqui, né, Débora? A emoção da investidura é a Maria Eduarda. Maria Eduarda, que lindinha a Maria Eduarda aqui, quase chorando já. É o seu aniversário, né, Maria Eduarda? Parabéns, parabéns. Ser investida no dia do aniversário é um novo nascimento também, não é? Um novo nascimento. São os dois momentos mais importantes da minha vida, foram as minhas duas investiduras. A minha primeira como desbravador, a segunda como líder. E o pessoal fala, nossa pastor, e o batismo? Foi no dia do batismo também. Eu me batizei no mesmo dia que eu me investi. E isso, para aqueles que não sabem, para aqueles que não são desbravadores, isso daqui é um dos momentos mais importantes, porque é onde ele é considerado um desbravador. Mas hoje o sermão não é só para os desbravadores. Eles já ouvem as meditações todos os dias no clube, todos os domingos, né? Hoje a mensagem é tanto para a igreja quanto para a gente, tá bom? Já oramos, vamos lá. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. O que o pastor vai falar de mandamentos no dia do desbravador, né? Os 10 mandamentos. Ele já falou tanto lá na sala dos jovens, né? E agora? Eu lembro que a última vez que eu vim pregar aqui, acho que foi na virada do ano, né? Desse ano? Foi do ano passado. Do ano passado. Nós estávamos em São Paulo com uma missão. Até falei sobre isso. Hoje nós já estamos em outro lugar. Que vida de pastor é assim, corrida, né? Você começa um lugar, depois você vai para outro e totalmente diferente. Nós estamos, eu e minha esposa, lá em Ipatinga, Leste Mineiro. Associação AML Zebra. Longe. 12 horas daqui até lá, se você for de carro. 12 horas de carro. De ônibus fica quase 20, né? De avião foi 1 hora e pouquinho. E eu trabalho no colégio, sou capelão do colégio adventista e ajudo também cuidando de uma igreja, de um centro de influência. Só que se tem, quantos aqui trabalham em escola ou tem a vida escolar durante a semana? Eu sei de alguns professores aqui, alguns alunos, né? Se tem uma coisa que é cansativa, é a vida do professor, não é verdade? Gente do céu, onde você vai, você encontra aluno. Onde você vai, você pode ir para a praia, você pode ir para os Estados Unidos, você vai encontrar aluno lá na praia com você. E eles não te deixam em paz. Eu lembro de um dia que eu e minha esposa estava andando, caminhando, 10 horas da noite, num bairro que fica afastado do colégio, bem afastado, do outro lado da cidade. E a gente olhou assim um para o outro e falou, amor, vamos dar uma caminhada? Vamos dar uma caminhada. 10 horas da noite. E a gente andando no meio
da noite pela rua, ninguém. De repente sai um menino com um capuz, escondido assim. Ô professor, E eu olho para o lado do menino. eu vou ganhar 10 na prova? É assim. Gente, mas não dá descanso. Não dá descanso. Aí sábado você vai para a igreja, um monte de aluno adventista está onde? Está na igreja também. Não é? Vou dar carona para os meninos vê as minhas provas que eu corrijo lá no carro. E por aí vai. Tem um momento que você não aguenta, você fala, eu preciso descansar. No colégio que nós estamos, são 570 alunos. 570 alunos. É aluno demais. É aluno para dar e vender. Quando você chega em casa, tá aquele silêncio, sabe? Aí o que eu fiz? A gente não tem filho ainda, né? A Poliana, ela quer 4 filhos, né? Eu, com tanto de aluno, agora estou querendo um pouco mais de paz. Brincadeira. Mas a gente pegou outros filhos. Não são humanos. São porquinhos da Índia. Já viram o porquinho da Índia? Parece um rato, né? Só que não tem um rato. É desse tamanho assim. E aí a gente pegou 3 porquinhos da Índia. Eu me apaixonei por aqueles bichos. E uma dica que eu dou para vocês: não peguem porquinho da Índia. Eu peguei um, aí depois eu quis outro, aí depois eu quis outro, depois quis outro. Aí já teve 6 porquinhos da Índia, né? Felizmente esses bichinhos são difíceis de cuidar, né? Alguns a gente pegou, já estavam meio doentinhos e eles faleceram. Mas tem 3 lá. Eu sou apaixonado naqueles bichos. Então o que eu faço? Eu saio do colégio, que é aquela balbúrdia de aluno, gritaria para tudo que é lado. Professor, vamos subir para a quadra hoje. Professor, é prova amanhã. Professor, vamos fazer aquilo. Professor, aquilo outro. E aí eu quero chegar em casa, eu quero ter o quê? Paz. Aí o que eu faço? Eu vou lá nos porquinhos da Índia, que é um lugar que a gente separa, e a gente comprou um monte de feno para eles, que eles comem feno, parece cavalo. E eu deito no feno. É uma delícia. Sei quem já deitou no feno. É uma delícia. Eu deitei no feno e eu fico brincando com os porquinhos que sobem em mim. Eles são quietinhos. É a melhor coisa do mundo, que não faz barulho. Quietinho, andando de um lado para o outro. Só que teve um dia que a minha esposa chegou em casa e ela não estava com a chave. E ela sabia que eu estava em casa. E eu pensei, o nosso carro faz um barulho? Eu pensei assim, no começo do ministério, o carro faz barulho. E eu falei assim que chegar em casa, eu vou ouvir ela chegando. O carro é barulhento. E ela chegou em casa e eu não ouvi. Eu estava onde? Com os porquinhos da Índia. Fica fora, fica no nosso apartamento, fica na varanda. E eu fechei a porta, eu não ouvia nada. E a minha esposa gritou e ligou no meu celular e eu não atendia porque eu estava longe do celular, que eu não quero falar com ninguém nesses momentos, eu quero ficar em paz, quietinho. E minha esposa esgoelando, e gritando, e nada. Eu nem sei como ela entrou aquele dia. Como foi? Você entrou pela porta dos fundos? Você achou outra chave? Ela achou outra chave. E entrou. Eu levei um susto, porque eu estava ali com os porquinhos da Índia e de repente uma pessoa olha para trás e... Ah, aí que você está. Eu levei um susto achando que alguém estava invadindo. Quando eu lembro dessa história, quando eu lembro disso que aconteceu, eu lembro de uma passagem na Bíblia que nós confundimos muito. Não está em Êxodo 20. Diz a Bíblia, lá nos Evangelhos, o seguinte: eis que estou à porta e... se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quando a gente ouve ou lê essa passagem, o que nós imaginamos? E tem aquelas fotos, aquelas imagens de Jesus, né? Todo bonitinho, né? Todo bonito, lindo, assim, arrumado, com amor no coração e uma paz, uma serenidade no olhar, tocando a porta do nosso coração. Não é assim que a gente imagina? Quando eu estava no Chile, nós entregamos folhetos para as pessoas. E a gente queria bater palma para as pessoas entregar esses folhetos nas palmas. E era proibido. Lá no Chile não se pode bater palma para chamar alguém dentro de casa. É contra a lei, porque é importunação. O que nós fazemos? Nós chamamos pelo nome. Se você não sabe o nome da pessoa, então provavelmente você não deveria estar batendo nessa casa. Essa é a ideia. E Israel não é diferente. Em Israel existe essa cultura de não se bater palma para chamar as pessoas. Na época de Jesus já existia essa mesma cultura. Eu não chamava alguém batendo palma, mas eu chamava falando o nome. Eu não batia na porta da pessoa, mas eu chamava pelo nome. Então me vem a pergunta: por que na Bíblia fala
que Jesus bate na porta. Porque só existe um momento nesses lugares que você bate na porta da pessoa. O Chile é um país extremamente frio. E lá se usa muito gás para esquentar, para se aquecer. E tudo é de madeira, porque o piso é gelado. Então a gente coloca madeira porque é mais neutro, né? Acontece muitas vezes incêndio, ou às vezes pior, o gás ele vaza. Teve um caso ano passado de uma família brasileira que foi para o Chile e morreu intoxicada com gás, porque eles não sabiam utilizar o gás para o calefator, para aquecer a casa. Então, quando o vizinho ele sente o cheiro de gás, o que ele tem que fazer? Correr, gritar e bater na porta. A mesma coisa aconteceu no passado, não com gás. Mas se o vizinho visse um ladrão entrando na casa, o que ele tinha que fazer? Correr, bater e chamar, e gritar, e tentar de algum jeito fazer com que o morador da casa ouça isso. Jesus, quando ele está batendo na porta do seu coração, não é calmamente falando assim, filho, deixe-me entrar e cear com você. Não, Jesus ele está desesperado, gritando, falando, eu quero te salvar, abre a porta, deixa eu entrar. E quando ele entra, aí existe paz. Aí existe paz. Porque ele senta e ceia comigo. Gostoso isso, né? Maravilhoso a gente entender isso. Mas isso me ensina uma lição preciosa. Muitas vezes, nós não ouvimos Jesus batendo na porta, porque nós estamos muito preocupados com as nossas tarefas. Eu estou fazendo tanta coisa na minha vida que eu nem percebo se Jesus está batendo ou não na minha porta. E Jesus fica desesperado tentando me chamar. E eu não ouço, porque eu estou ocupado, fazendo coisas. E eu sou pastor, trabalho para a obra. Muitos aqui, talvez não sejam assalariados pela obra. Mas com certeza, nós dedicamos muito tempo para a igreja, não dedicamos? E eu vou contar um segredo para você. Existem pessoas que trabalham tanto para a igreja que chegam a se afastar de Jesus. Chegam a se afastar de Jesus. E isso é muito preocupante. Como assim, pastor? É possível trabalhar para a igreja e me afastar de Jesus? Totalmente. Os fariseus não sabiam a Bíblia de cor? E quando Jesus veio, o que eles fizeram? Mataram Jesus, não reconheceram o próprio Deus, porque estavam ocupados demais trabalhando para Deus. E muitas vezes nós não entendemos os sentidos que a Bíblia fala. E eu queria ler com vocês os mandamentos. No jovem já falamos sobre o primeiro, sobre o segundo e sobre o quarto. Agora nós vamos falar sobre o terceiro mandamento. Êxodo capítulo 20, o versículo 7. Versículo 7. Diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em... porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome. É incrível como nós somos conhecidos por saber os 10 mandamentos, né? Mas a verdade é que muitas vezes nós não conhecemos os 10 mandamentos. Nós conhecemos o que está escrito, mas a gente não faz ideia do que está falando. Sabe, analfabeto funcional? É aquela pessoa que consegue ler, mas ela não consegue interpretar o que está escrito. Muitas vezes nós somos assim na igreja. A gente vive tanto a rotina da igreja, a doxologia, as coisas, os padrões, os eventos da igreja, que poucas vezes a gente para pensar: por que eu tenho que fazer isso? Por que essas coisas funcionam? Olha o Clube de Desbravadores, coisa fantástica, maravilhoso. Mas se eu não entender a razão do Clube de Desbravadores, eu sou apenas um escoteiro. Não é verdade? Se eu não entender Jesus, esse lenço amarelo, que ele representa a excelência, certo? A lealdade do azul da espada, que representa a palavra de Deus, se eu não entender para que essas coisas significam, eu sou apenas um jovem aventureiro, desbravador, que gosta de fazer ordem unida ou brincar.
E não é para isso que o clube existe. Então vamos tentar entender aqui. Tem gente que fala que não tomar o nome de teu Deus em vão é não falar o nome de Deus de forma blasfema, né? Eu já vi várias mães que inclusive dão uma tapa na boca do filho porque falam: não fala o nome de Deus assim, menino, porque senão você vai morrer, você vai acontecer alguma coisa. Já ouviu isso daí? Acontece bastante. O que significa tomar para você? Tirando a água, né? A gente toma água. Mas o que significa tomar para você? Pegar. O que mais? Tirar. O que mais? Tomar significa pegar. Cadê o Paulo Musi aqui? Nossa. Tá ali? Tá ali, ó. Achamos. Tem um influencer no YouTube que se chama Paulo Musi, né? Ele é muito conhecido. Os meus meninos, os meus alunos são viciados nesse homem. Ele é um médico e ele é muito bombado, sabe? Ele faz exercício físico e ele fica dando dicas de vida saudável para as pessoas. E temos um amigo ali que é igualzinho ele. Manda um oi para a igreja aí. É o Estevão, né? É o Estevão. Um dia desses, eu fui no médico e um dos pacientes tinha o sobrenome Musi. E eu tirei foto e coloquei nos stories do Instagram. Quando eu cheguei na escola no outro dia, os meninos não deixavam andar no corredor, porque falavam: pastor, você passou com o Paulo Musi? Você foi no médico no Paulo Musi? E eu falei: não. E aí tem um dos meninos lá da escola que ele é todo assim, né? De academia, é o famoso hétero top, né? O louco por academia. E eu perguntei para ele assim, João, o nome dele, falei: João, você gostaria de ter o sobrenome Musi com você? Ele falou: nossa, pastor, eu ia amar. Nossa, pastor, já pensou? E ele começou a se imaginar, né? Sendo o próprio Paulo Musi. Aí eu falei: se você tivesse o sobrenome Musi, provavelmente o que você seria? Ele falou: nossa, eu seria o filho do Paulo Musi. Para ele era a coisa mais importante da vida. E eu falei: ah, é? E o que você faria tendo esse sobrenome? Ele falou: nossa, pastor, eu ia ser bombado demais. Olha que interessante. Aí eu falei assim para ele, e esse meu aluno já é um rato de academia, sabe? E ele ama quando eu falo essas coisas aí. E eu perguntei: e se você, sendo filho do Paulo Musi, fosse obeso? Eu também, né? Não daria. Se eu fosse o filho do Paulo Musi, ia ser complicado. Se você fosse o filho do Paulo Musi, como você sentiria se você fosse obeso? Sabe o que ele falou para mim? Que para ele, um menino que é viciado em academia, que é totalmente ligado à estética, se ele fosse obeso, ele virou e falou assim: nossa, pastor, eu ia ser uma desonra para o meu pai. Eu falei: interessante. Olha que interessante. Quando nós pegamos o sobrenome ele está associado, nesse contexto aqui, a uma ação. O Musi, para esse meu aluno, representa o quê? Representa status, mas um status estético. Representa estética. E o maior pecado para quem se baseia a vida com a estética é você não ligar para a estética. Saúde é importante para todos, mas alguns não se preocupam com a estética. Dá para a gente ter saúde sem ter estética, não é verdade? E esse meu aluno, ele falou assim: eu seria uma desonra. Eu ia, olha, essa frase que me marcou, eu ia sujar o nome Musi. Eu ia sujar. E eu peguei isso, justamente na aula, e apliquei para eles com essa passagem. Tomar o nome de Deus em vão. O que significa tomar o nome de Deus em vão? Deus é o ser, com todo respeito, mas o ser mais louco do universo, em pegar um nome mais puro e santo e dar para pecadores, que não tem garantia nenhuma de nós usarmos esse nome bom. Dá para a gente usar esse nome de forma boa? Tem alguma coisa boa na gente? Não tem nada.
Obviamente nós íamos o quê? Sujar o nome de Deus. É igual um fiador, não é? A gente empresta, você consegue fiar as coisas para as pessoas assim, emprestar? Não, pode usar o meu nome. Nome é coisa complicada, não é? Aquele seu cunhado que está com todas as contas atrasadas, chega para você e fala assim: ô Cunha, me presta teu nome para eu financiar um carro. Está com o nome todo sujo, você emprestaria? Deus emprestou. Deus olhou e falou assim: eu deixo vocês se tornarem meus filhos. Eu deixo vocês representarem meu nome. Tudo para dar errado, não é verdade? Tudo para dar errado. Então Deus, ele olha para a gente e fala o seguinte: vocês vão carregar o meu nome na testa de vocês. Só que eu não quero que vocês carreguem o meu nome de forma vã. E aí vem outra palavra que nós precisamos raciocinar um pouquinho. O que significa em vão? O que significa em vão para vocês? Desnecessário. Desnecessário. Alguém mais? Sem utilidade, inútil, né? De forma inútil, à toa, sem valor. Olha que interessante. Desvalorizar, não é? Algo à toa. Interessante isso, muito interessante. Nós usamos o nome de Deus, mas nós não podemos usar esse nome de forma inútil. E o que significa usar o nome de Deus de forma útil? Gostaria de ler a Bíblia com vocês em Isaías capítulo 52. O verso 4. Isaías capítulo 52, o verso 4. Diz assim, Isaías 52, 4. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos e sem dinheiro sereis resgatados. É o 3 que eu li, né? O verso 4 agora. Porque assim diz o Senhor: o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Síria sem razão o oprimiu. Deus está falando da história do povo. O povo de Deus desceu para o Egito e já foram escravizados no Egito. No Egito eles ficaram quase 400 anos sem falar sobre Deus. E um povo que não conhecia Deus, e um povo que obrigava eles a viverem sem Deus. E depois disso, depois que foram resgatados, depois que foram para Canaã, anos e anos e anos depois, outro povo os escravizou, e eram os sírios. A Síria exterminou as 10 tribos de Israel. É por isso que hoje a gente chama os israelitas de judeus, porque só sobraram 2 tribos, Judá e Benjamim. E Benjamim é tão pequena que se torna irrelevante. Então a gente chama só de Judá, porque os sírios, eles destruíram Israel, as 10 tribos de Israel. E sabe a pior coisa que os assírios faziam? Eles pegavam um povo. Eu estou vivendo lá na comunidade agora que é mineira, totalmente mineira. Lá é pão de queijo o tempo inteiro, amém, né? Fica até difícil de visitar os irmãos. Mas é interessante porque nesse lado de Minas eles não falam como a gente. A gente fala porta, né? Porta. Lá não. Lá é porta. Porque é perto da Bahia e do Espírito Santo. Estou no leste de Minas. Divisa com o Espírito Santo. 200 quilômetros do Espírito Santo eu estou. Divisa. Então para eles falam porta. Porta, porteira, portão, portaria. E quando eu chego lá na sala de aula, eu falo coisas bem simples, como estojo. Eles não entendem estojo, para eles é bolsinha só. Eu até brinco com eles, falei, então eu vou dar a provinha para vocês e guardem as bolsinhas. Eles ficam bravos, não pode falar estojo, pastor. Então tá bom. E eles ficam zoando um ao outro, brincando com o outro, falando, ele está tentando falar igual paulista, pastor. Eu falei, então fala igual paulista. Ele fala, porta. Os assírios, eles pegavam pessoas, tiravam da cultura delas e colocavam numa cultura totalmente aleatória. E depois eles pegavam essas pessoas
e traziam para a terra que os judeus viviam. E foi assim que as culturas elas começaram a se misturar. Ninguém mais sabia o que acreditava, ninguém mais sabia o que era, ninguém mais sabia como que funcionavam as coisas. E é por isso que nós temos os samaritanos, na época de Jesus. E quando Jesus chega em Samaria, quem são os samaritanos? Esse conjunto de cultura, tudo misturado, e Jesus ali no meio, Deus ali no meio. E aí eles fazem até uma pergunta para Jesus: onde que a gente tem que adorar, lá ou aqui? Porque a gente não faz ideia. Alguns dizem que é aqui, outros dizem que é lá, outros dizem que é outra coisa. Eles estão tão confusos na cabeça deles, porque eles perderam o essencial, que era a cultura sobre Deus. Eles acreditavam até em deuses diferentes. Era uma loucura. E aí Deus está falando justamente isso: pegaram o meu povo, escravizaram o meu povo e me tiraram do meio do meu povo. Olha o verso 5. Agora que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço? Os seus tiranos sobre eles dão uivos, diz o Senhor. O meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por que o nome de Deus é blasfemado incessantemente todo dia? Porque ele está falando de um povo que não conhece quem é Deus. Um povo que leva o nome de Deus, mas nem sabe quem é esse Deus. Não faz ideia de quem é esse Deus. Leva o nome dele, porque é o povo dele, mas a cultura já se perdeu tanto que eles nem lembram os mandamentos de Deus. Eles nem sabem falar o nome de Deus. Inclusive, até hoje, nós não temos mais a pronúncia do nome de Deus, porque essa pronúncia se perdeu justamente nessa época. Nessa época onde eles pararam de falar o nome de Deus. Aí a gente deu umas mexidas ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? Igual a Bíblia fala. E aí ele falou que chama de Iavé. Mas nem Iavé é. É um nome extremamente impossível de se falar. YHWH, transliterado para o português. Dá para falar YH? Como você vai falar? WH. Possível. Quem sabia a pronúncia eram eles, que perderam o contato com Deus. O nome de Deus foi esquecido. Aí olha o que fala agora no verso 6. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que eu sou quem fala, eis-me. Que fantástico. Por que eu estou falando isso, meus queridos? Nós estamos numa igreja que diz ser a igreja de Deus. Nós levamos o nome de Deus. Nós falamos de Deus. Nós vivemos Deus. Nós estamos esperando Deus voltar. Mas muitas vezes nós não conhecemos Deus. Muitas vezes nós não conhecemos Deus. Sabe por quê? Lembra de outro momento no livro de Isaías que fala, eis-me aqui? Vocês lembram de algum momento assim? Isaías 6. Deus fala assim, a quem enviarei? Quem irá por mim? E aí Isaías diz, eis-me aqui, Senhor. Só que Isaías, antes de falar eis-me aqui, ele fica preocupado, não é? Ele fica angustiado, porque ele é o quê? Um pecador. Ele fala, como que eu vou poder falar o nome de Deus? Como que eu vou poder cumprir a missão de Deus se a minha boca é impura? Aí vem um anjo, coloca uma brasa na boca dele, deve dar umas queimaduras de 3º grau, né? É isso que a gente merece às vezes, né? É assim que a gente, com os filhos, né? Ou com os alunos, quem é professor aqui, você fala para o menino, fica quieto, o menino fala, fica quieto, o menino fala, fica quieto, o menino fala e levanta. Aí dá vontade de pegar uma brasa e colocar na boca dele, não é? Os pais também, não tem vontade disso assim? Eu sei que vocês têm. Minha mãe também já tinha muita vontade disso comigo, né? Mas Deus pega a brasa, coloca na boca de Isaías e assim o purifica. Isaías pode proclamar. E olha que interessante, Deus ele fala, eu sou o Deus do eis-me aqui. E aí vem uma parte que eu acho fantástica, que é o verso 7. Parece que sai de contexto, olha o que ele fala. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas e que faz ouvir a
salvação, e diz a Sião: o teu Deus reina. Verso 8: eis que o grito dos teus atalaias se erguem, e a voz juntamente exultam, porque com os seus próprios olhos distintamente vem um retorno do Senhor a Sião. Que lindo! Que lindo! Eles estão vendo Jesus voltar? Fisicamente não, mas eles vivem como se Jesus estivesse voltando naquele dia. E eles olham como se Jesus estivesse voltando e trabalham como se ele estivesse voltando naquele dia. Os olhos deles esperam tanto Jesus voltar que eles quase que conseguem ver Jesus nas nuvens. Mas muitas vezes nós temos levado o nome de Deus em vão, porque o nosso cristianismo é inútil. Porque o nosso cristianismo é inútil. Sabe, eu não sei se você já teve essa sensação. Eu já tive. Falei hoje na escola sabatina de um dos momentos que eu tive. Quando eu estava lá na Força Aérea e perguntaram: o que você faz de sábado? E eu menti. Eu falei assim: não, de sábado eu vou para a igreja e à tarde eu ajudo o próximo. Mentira. Às vezes à tarde a gente vai até dormir, né? No sábado, é o dia do descanso, a gente falou na classe. E sabe qual é o pior? É que a gente não sente diferença entre quem é crente e quem não é crente. Tem pessoas que no serviço, inclusive, ninguém sabe que é adventista. Porque a gente faz uma separação. Essa daqui, Senhor, é a minha vida particular. Essa daqui é para você. Esse dia aqui é teu. Esses 6 dias aqui são meus. Entende? Eu chego no sábado de manhã, na escola sabatina, com um terno, uma Bíblia debaixo do braço, e se você me perguntar qualquer coisa da escola sabatina, eu vou saber, porque eu estudei a lição dos 7 dias. Parabéns, parabéns. Mas eu não me preocupo com a salvação de nenhuma pessoa. Eu gosto de uma alusão, fazer uma alusão muito interessante. Qual o seu nome, meu amigo? Miguel. Eu já vi o Miguel no NASP algumas vezes. Vi andando ele por lá, antes de me formar ele ainda estava lá. Vejo alguns de vocês, conheço por rosto, mas não conheço de verdade. Não fui do quarto do Miguel. Qual o seu nome, meu amigo mesmo? Esqueci, perdão. Adams. Eu sou horrível para nome. Adams. Adams, o que é o Miguel para você? Uma frase. Irmão. O irmão. Seu nome, meu amigo? Felizardo. Felizardo. O que é o Miguel para você? Irmão. Irmão. Israel? Fantástico. Eu sei 2 coisas sobre o Miguel. Ele é um bom irmão. Ele chega a ser até irmão para os amigos dele. E ele é Israel. No sentido filosófico ou nome mesmo? Filosófico? Israel é o seu nome, perdão, amigo. Olha eu aqui fazendo confusão. E o que você acha do Miguel? Um irmão companheiro. Já sei outra coisa. É um companheiro, não é? Eu conheço o Miguel? Não. Eu conheço coisas que pessoas dizem sobre o Miguel. Eu não conheço o Miguel. Quando eu estudo a Bíblia é fantástica, porque ela me fala fantásticas coisas sobre Jesus. Mas eu conheço Jesus? Ainda não. Vocês podem ter toda a teoria. A gente pode chegar aqui falando horas e horas sobre como Jesus parece. A gente pode ficar aqui, horas num sermão, falando: olha, Jesus amava as pessoas, Jesus era um irmão, Jesus era um companheiro, Jesus era amável, Jesus era paz. Mas eu não tenho passado nenhum minuto com Jesus. Pastor, então, santidade, estar perto de Jesus não é estudar a Bíblia? Isso faz parte. Isso faz parte. Mas o que significa estar perto de Jesus? Mateus 25. Última passagem que nós vamos ler hoje. Mateus 25. Tanta coisa para poder falar aqui, mas a gente não vai ter tempo.
o pastor mentindo, né? Falei que essa é a última passagem, mas a gente precisa ver um outro conceito antes. Mateus 25, verso 24, fala da parábola dos talentos. Um homem, ele dá 1 talento para um, certo? 2 talentos para outro, 5 talentos para outro, e ele vai viajar por muito tempo. Quando ele volta, ele pega os talentos de volta. 2 investiram, certo? Um devolve 10 talentos, o outro devolve 5 talentos. Mas ele não pega o talento. O que ele faz com o talento dele? Ele enterra. E olha a frase do porquê ele enterrou. A gente nunca presta atenção nisso. O verso 24 diz assim: chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Ceifas onde não semeia. O que significa isso? Ele está roubando. Ele está pegando o que não é. Por que o servo fala isso se o Senhor só está pedindo o dinheiro dele de volta? Lá em Patinga, por exemplo, a gente tem o nosso carro lá. É um EcoSport. Na teoria, tem que caber 5 pessoas. Mas na sexta-feira cabe quantos, meu amor? 12 uma vez couberam. 12 uma vez couberam. Toda sexta-feira nós temos uma coisa chamada pequeno grupo, onde eu escolhi alguns adolescentes para fazer parte. Esses adolescentes são meus alunos. Alguns deles, no começo do ano, eu perguntei para eles assim: quantos aqui acreditam em Deus? Eles não levantaram a mão. E eu perguntei: quantos aqui são ateus? E eles levantaram a mão. Adventistas. Alguns deles adventistas. E a gente falou: temos que trabalhar com eles de uma forma diferente. Vamos levar para casa e vamos fazer um pequeno grupo. Chegou 1, chegou 2, chegou 3, 4, 5, 12. Semana retrasada foram 15. Amém. Semana passada nós fomos distribuir alimento para os moradores de rua. Foram alguns, porque tinha que ter autorização dos pais. Mas o carro já comportou 12 lá dentro para a gente tentar levar de um canto para o outro. Bom, o porta-mala da EcoSport é gigante, né? Eles não entram no porta-mala. E os pais amam, porque a gente deixa eles, às vezes, o fim de semana inteiro de paz. Porque eles gostam de passar o fim de semana inteiro com a gente. E aí já teve muita gente que chegou para mim e falou assim: pastor, está acabando com o teu carro. E é verdade? Com certeza. Ano passado a gente tinha um ano de missão, eram 9. Às vezes a gente colocava os 9 lá e tentava se virar. Agora alguns pais até ajudam, né, a levar. Só que o carro, ele pertence a quem? Eu comprei, o nome está lá. O nome está lá, meu nome está lá na fichinha que eu comprei, na nota. Certo? Eu morro, o que acontece com o carro? Ele passa para outra pessoa, não passa para outra pessoa? Ele vai continuar lá no caixão do meu lado? Não, ele vai para outra pessoa. Eu entendo uma coisa muito fantástica sobre isso. Nada que nós temos é realmente nosso, tudo é alugado. É alugado pelo tempo de uso que nós temos. Por exemplo, você vai vender um seguro de vida, é mais barato ou é mais caro para quem é jovem? Mais barato. Mais caro. Para quem tem 19 anos de idade, é barato contratar um seguro de vida? É caro. Agora, para quem já está com 89 anos, com artrite, artrose, o seguro ele faz o quê? É barato. Às vezes não, é porque nesse sentido aí não. Mas por quê? Você paga pelo tempo de uso. E o seguro vai ter mais vantagem ou desvantagem de dar o seguro para uma pessoa que já tem mais possibilidades de terminar a vida? Tudo que nós temos é pelo tempo de uso. Nada é eterno. Nada é eterno. Automaticamente, se eu alugo essas coisas ao invés de comprá-las, tem até uma frase na Bíblia que, lá em Levíticos 25, fala o seguinte: você não pode comprar uma terra para sempre, porque a terra não é tua, a terra é minha. Você compra pelo tempo de uso. Levíticos 25.
Não comprais a terra por tempo indeterminado, fala lá. Porque a terra é minha, não é sua. Todas as coisas que nós temos não são nossas, elas são emprestadas. Só que nós temos a mania de falar que essas coisas são nossas. Essa terra aqui é minha, essa roupa aqui é minha, esse tempo aqui é meu. De sexta-feira até de domingo até sexta-feira, 5 horas da tarde, esse tempo é meu. Não é assim que a gente fala? É assim que a gente vive. Isso é meu. E aí quando Deus volta, e é a última passagem agora sim que nós vamos ler, 25 também, capítulo 25 de Mateus, olha o que ele fala no verso 34, diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me visitar. Então perguntaram os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te damos de comer? Ou quando que vimos com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo, preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A mim o fizestes. E muitas pessoas vão olhar para Jesus e falar assim: mas eu fui na tua casa, Pai, eu estava na tua igreja, eu vivia com o teu reino, eu te conheço, eu não me conhece, eu abri a igreja, eu fazia tudo pelo teu nome, cheio de eventos, cheio de coisas. Como que eu não te conheço? Eu estudei sobre ti tanto tempo da minha vida. Lição de escola sabatina era 7 todo sábado. E o Senhor tem a capacidade, a gente cobra direitos deles. O Senhor tem a capacidade de dizer que não me conhece. Se eu dediquei, aí a gente fala, eu perdi toda a minha vida para entregar para ti. E aí Deus olha e fala: quem é você? Porque eu nunca tive com os meus filhos. Nunca tive. Os meus filhos estavam com fome, e você com um terno estava do lado cheio de água. Meus filhos cheio de comida. Meus filhos com sede, você com barris de água do lado, falando sobre mim numa igreja aí com um bebedouro gigantesco. Meus filhos tinham frio. Meus filhos aqui, no caso de Mojimirim, lá em Minas também, sofriam com o calor, mas vocês dedicavam esse tempo para falar sobre mim em salas cheias de ar-condicionado, mas em nenhum momento se preocupou com esses filhos que passavam calor descalços no chão quente. Meus filhos são o meu objetivo aqui na terra. Meus filhos. Vir para a igreja não é errado, mas é o motivo dessa igreja existir que muitas vezes nós mudamos na nossa cabeça. Nós dedicamos tanto tempo fazendo eventos, fazendo coisas maravilhosas, mas poucas vezes esses eventos têm sentido na nossa vida. E a nossa vida religiosa se torna tão inútil que nós levamos o nome de Deus de forma inútil na nossa testa. Porque nós viemos para a igreja, nós participamos de eventos fantásticos, mas que esses eventos nós não dedicamos para ninguém que está do nosso lado. Sabe, eu conheço igrejas, e eu sei que essa daqui não é uma dessas, mas igrejas, por exemplo, que se eu tiro um piano, a igreja inteira vai reclamar, mas uma pessoa que não é cristã entra aqui, sai, ninguém percebe, ninguém fala nada. Eu tenho aqui vários desbravadores, mas quantos de nós conhecem esses desbravadores realmente? Esse dia maravilhoso falando sobre a excelência do lenço.
Mas quantos de nós estamos realmente interessados por esses meninos? De forma pessoal. Eu lembro de um ancião uma vez que chegou para mim e falou assim: pastor, esse homem não pode se batizar. Aí eu falei: por que não? E falou assim: não pode porque ele é um morador de rua, todos agitados, já vi ele fazendo de tudo. Eu falei: tá bom, irmão, então você vai na casa dele e vai falar que ele não pode se batizar. Uma semana antes, ele foi lá conhecer o Jason. Uma semana depois veio um ancião falando: pastor, Jason vai ser o primeiro que vai batizar, tá bom? Amém. A gente não conhece as pessoas, a gente não sabe quem está sentado do seu lado. A gente se baseia em bom dia, bom sábado, feliz sábado, boa semana, quando chega no pôr do sol, a gente não faz ideia de quem está sentado do nosso lado. A nossa vida é tão inútil que a gente perde o sentido. Tem quantas pessoas depressivas hoje dentro da igreja? Quantas pessoas que às vezes estão aqui dentro da igreja ansiosas? Algumas querendo ser percebidas, outras que não percebem. Quantas pessoas nós dedicamos para conhecê-las e ajudá-las de forma real? Ou nós estamos mais preocupados com o nosso tempo de descanso, igual nós falamos na sala, na lição dos jovens? O sábado é para você descansar do pecado, não do trabalho. Entende? O trabalho é só para você entender a valorização que você tem que dar, que não é o dinheiro, mas são as pessoas. Mas nós nos preocupamos mais com o descanso físico, às vezes o descanso mental, mas a gente já está descansando espiritualmente há muito tempo. Há muito tempo. Irmãos, eu vejo muitas vezes igrejas dormindo, como Laodiceia, e falo em Apocalipse. Uma igreja totalmente cheia de eventos. Sou rico e abastado porque eu tenho todo o conhecimento. Eu sei quem é Jesus. Eu tenho conhecimento sobre Jesus, eu tenho espírito de profecia. Eu sei muito bem quem é Jesus, eu sei muito bem como Jesus é. Mas Jesus olha e fala assim: oh, meu filho, você é cego, você é pobre, você é burro. Eu te recomendo que compres o meu colírio, para que mude a sua visão totalmente. Eu te recomendo que compre as minhas vestes, que são da simplicidade, da pureza e da humildade, para que tornes-te feliz. Eu te recomendo que compre de mim o ouro, que não é o ouro do mundo, é o valor. Esses homens, quão bonito os pés daqueles que anunciam o Evangelho, porque eles já estão vendo Sião, eles já estão vendo Jesus voltar, e eles não estão só vendo, eles vivem como se já estivessem na Sião. Para a gente finalizar, sabe por que Jesus, ele diz que não conhece as pessoas que vão entrar no reino dele? Porque ninguém vai entrar no céu que já não esteja lá. Como assim, pastor? Ninguém vai entrar no céu que já não esteja lá. Não existe essa coisa de esperar Jesus voltar. Esperar Jesus voltar é uma palavra muito pesada, porque para nós que somos sem vergonhas no Evangelho, a gente usa isso como que eu tenho que sentar, eu espero Jesus vir e fazer o trabalho. O céu é para pessoas que já estão lá, de forma espiritual, nas atitudes, no pensamento. Qual que é a marca de Deus? Qual que é a marca da besta? A mão e a testa, a mão direita e a testa. Por que isso? As ações e a consciência, os pensamentos. As suas ações não te salvam, mas ela define de que lado da guerra você está. A sua consciência, ela te acusa ou ela te exalta. Eu sei, Pai, que eu não consegui fazer todo o trabalho, porque a missão não é minha, a missão é de Deus. E se Deus precisar, até as pedras falam. Mas eu participei da tua missão. Eu tive a honra de participar dela. Eu sei que eu dei a minha vida, eu dediquei a minha vida tudo para isso. Senhor, eu estou vendo o Senhor voltar todos os dias. E eu conheço o Senhor quando eu vejo o Wendel, quando eu vejo
a Isabelle, quando eu vejo a Lívia, a Maria Eduarda, a Pérola, quando eu vejo cada um desses meninos, eu vejo o Senhor. E se eu quero estar perto do Senhor, então eu estou perto desses meninos. A minha vida é para esses meninos. Toda missão tem um preço. O nosso lar é o carro que já está até com o nome de escapamento. A nossa é o tempo. De sexta-feira até domingo. O presidente da associação foi lá em casa e falou assim: calma, filho, descansa um pouco, respira. A gente precisa dedicar o nosso tempo de forma útil. De forma útil. Não vindo só em igrejas, mas sendo elas para as pessoas aqui e fora daqui. Isso significa o Clube de Desbravadores. É para isso que serve. Um ministério que mais salva pessoas no mundo, na Igreja Adventista, é o Clube de Desbravadores. Um ministério onde nós temos o orgulho em dizer que é o ministério que mais se preocupa com essas crianças, é o Clube de Desbravadores. Porque é um clube que a diretoria se mata, não é? Que a diretoria se esgota muitas vezes. Eu estava lá em Patinga, até falaram assim para mim: pastor, como que a gente consegue gostar de um negócio desse? Você sofre, parece que é masoquista, né? Você sofre, mas você gosta de sofrer. Vai lá pro Campuri e vocês viram os meninos que foram pro Campuri, não é? Ônibus e barco e dias para chegar no Campuri. Dias e dias. Essa maior alegria de uma diretoria, maior alegria de qualquer membro de igreja, a maior alegria de um cristão tem que ser a salvação. Se não for a salvação, nós temos que rever nossos conceitos. Talvez o nome de Cristo tenha sido levado em vão. Se nós estamos mais preocupados com qualquer outra coisa além da salvação, então talvez nosso serviço dentro da igreja tenha sido tão sem sentido que até a minha vida está sem sentido. Vamos trazer sentido para as nossas vidas. Vamos levar o nome de Deus de forma útil, nos preocupando com pessoas, com detalhes, porque elas são Jesus e elas precisam ver Jesus em você. Amém? Vamos orar? Ficar de pé para orar. Antes de nós orarmos, um minutinho. A gente está falando sobre missão e está falando sobre esses meninos, e é até bom que a igreja toda está de pé. Queria chamar esses meninos aqui à frente. Antes da oração, vem para frente, meninos e meninas. Vou chamar a diretoria também para pegar uma Bíblia para cada, para entregar para os nossos desbravadores. Aqueles que já têm a Bíblia de Desbravadores não vai ganhar hoje, porque já ganhou do clube antes, mas aqueles que não têm vão ganhar hoje. Então a diretoria ajuda, a Mateus vai lá ajudar a entregar para quem não tem. É uma Bíblia muito especial para que eles desenvolvam a espiritualidade com Deus. Eu quero agradecer o Robson e o Mateus, que gentilmente aí estão dando esse presente para os nossos meninos e meninas e para o clube todo. A diretoria também vai ganhar. Tá bom? Quem já tem a Bíblia, já tá aqui, ó, tem umas Bíblias aqui já, tá vendo? Eles têm as Bíblias deles. Quem não tem, a gente está providenciando para que tenha. Agora, a diretoria também, né, Mateus? O Robson? Pode entregar um para cada um da diretoria aí. Que não tem ainda a Bíblia, quem não tem. Adriana. Podem pegar. Ô Misael, pode ganhar a Bíblia também, Misael. Misael é o nosso instrutor de música. Todos os gravadores de diretoria, é que primeiro são eles, sempre são eles. Eles é o principal. Tudo aqui é para eles. A diretoria trabalha em prol deles, né, Dorlin?
Nós servimos a um Deus maravilhoso para guiar essas crianças nos caminhos deles. E também tem os chapéus, né? Vou pedir para o Matheus me ajudar. A diretoria ajuda aqui a pegar os chapéus. Esses chapéus que vocês vão ganhar hoje é para nós usarmos aonde? Campuri, que nós vamos agora em novembro. Então tem a Vanessa não está aqui hoje, mas já quero agradecer em nome do clube, porque ela que confeccionou chapéus com o nominho deles, sabe? Com o símbolo do clube. Vocês podem colocar o chapéuzinho aí. Não tem problema. Coloquem depois então, tá bom? Coloquem depois, só segura. O Lu me lembrou uma coisa que é melhor não colocar agora, porque nós temos uma regra oficial que o uniforme só se usa com o boné dos desbravadores. E regra é regra, né? Mas olha que lindo, tá todo mundo com o nominho aí? A diretoria vai ganhar depois, tá? Porque não deu tempo de preparar todos. Que coisa linda, vocês são lindos. Que essa Bíblia que vocês ganharam hoje, e a Duda é aniversariante hoje, né? Olha que presente você ganhou hoje, hein? Que vocês nunca esqueçam de abri-la todos os dias, para que Deus fale com vocês, porque Ele é o Criador do universo. E Ele quer que você esteja do lado dele, como o Renan disse hoje, o pastor Renan disse hoje. Nós temos que conhecê-lo de verdade, lendo, estudando e fazendo aquilo que Ele manda, tá bom? Que Ele ordena. Lembra lá? Observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde, cuidar do meu corpo, manter a consciência limpa, ir aonde Deus mandar, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração e ir aonde Deus mandar. Eu troquei. É isso que o desbravador faz, essa é a nossa lei. É a lei de todos aqui, né? É que a gente só coloca em palavras melhor. Vamos então nos organizar, que a gente vai bater uma foto e o Renan vai fazer a oração para encerrar. Só pedir uma licença para a igreja que eu vou falar um negocinho para eles agora, tá bom? Ó aqui vocês. Pega a Bíblia que vocês estão aí. Vê ela. Eu vou dar um conselho para vocês. Quem está sem, olha do companheiro. Não tem problema. Tem problema. Desculpa, vou pegar. Acontece. Essa Bíblia que vocês estão na mão, ela vai ser a bússola que vocês têm para ir para o céu. Eu dou um recado para vocês, eu dou um conselho. Vivam uma obediência radical. O que está falando aí, faz. Porque vai ser bom para vocês. Faça. Não só leiam por ler. Não só conheçam histórias. Vivam elas. Vivam essas histórias, lendo e praticando o que está aí de forma radical, do máximo que vocês puderem. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas radicais na vida de vocês. Mesma coisa para a igreja. A gente olha e fala assim, nossa, mas tem um jeito fanático, né? Não, guardar o sábado, não trabalhar de sábado é fanatismo, né? Que nós muito ouvimos. O sábado para a gente é voltar ao céu. E eu estou olhando já ao céu, vivendo aqui na terra, mas com os olhos lá no céu. Não tem como eu não guardar esse dia. Vamos viver e conhecer a Deus de forma radical. Colocar o que é mais importante na nossa vida em primeiro lugar, que é Deus. Acima de tudo. Minhas vontades, meus desejos, minha profissão, meus sonhos, o jeito que eu falo, o jeito que eu assisto, as coisas que eu gasto tempo, tudo isso é para Deus. Isso é para Deus. Vamos orar? Pai querido, meu Deus, nós estamos aqui com o Teu exército. Nós estamos aqui, Senhor, com o Teu povo. E nós levamos o Teu nome na testa, Senhor. O Senhor, por mais que nós não merecemos, o Senhor nos deu essa honra de carregar o Teu nome para onde nós formos. Pai, nós queremos que as pessoas vejam, não quem eu sou. Nós não queremos que as pessoas vejam quem nós somos, mas nós queremos que as pessoas vejam quem Tu és pela nossa vida. Que seja o Teu nome glorificado, que seja o Teu nome exaltado. E nós como igreja aqui, nós como clube de desbravadores, nós dizemos, eis-me aqui, Senhor. Porque nós dedicamos a nossa vida, o nosso tempo, a nossa respiração, os nossos pensamentos
para aqueles que também precisam se tornar filhos teus, para aqueles que também precisam conhecer o teu nome. Nós queremos amar essas pessoas, nos preocupar com elas, mais do que com coisas, ou com o que nós queremos ser. Nós queremos que essas pessoas sejam tuas. Por favor, destrói o nosso coração, destrói os nossos desejos, destrói o nosso eu, para que um dia eu fale, já não existe mais a Igreja Central de Mojimirim, existe Jesus em várias pessoas aqui. Amém. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe o clube. Vamos cumprir a nossa missão e levar o nome de Jesus a todo mundo, em minha